Pai, que nos altos céus habitas. Louvado seja o teu nome no céu e na terra. Estamos reunidos, Senhor, aqui como pessoas indignas e pecadoras, mas cientes da maravilhosa graça que o Senhor concedeu a cada um de nós. Amém. A ponto de nos considerar como filhos teus, legítimos. Amém. E nos dá, através do teu Filho amado, Cristo Jesus, a oportunidade de nos vermos no direito de entrarmos em breve no céu. Amém. Este convite maravilhoso deve chegar a muitas outras pessoas que estão como um dia nós estivemos, insatisfeitos por dentro, buscando algo melhor, mas sem saber o que é, querendo encontrar um sentido para a vida, querendo entender aonde vamos chegar e a razão da nossa existência. Aqui nessa terra vivemos tão pouco, e se não tivéssemos a esperança viva da vida eterna em Cristo Jesus, no lar maravilhoso onde reina a justiça, então não haveria felicidade nesta terra. Senhor, é por esta razão que nós estamos aqui. O Senhor nos ganhou esclarecendo a nossa mente, mostrando que existe um além pela frente, uma eternidade. E na verdade, Senhor, pela fé posso contemplar os céus praticamente se abrindo e Jesus vindo para nos buscar. Amém. Falta muito pouco. Os eventos que vemos na terra, segundo a revelação da tua santa palavra, nos mostram que está chegando a hora de irmos para o lar. Amém. Mas não podemos ir sem os nossos parentes, sem os nossos vizinhos, sem aqueles que estão aqui, Senhor, e também foram comprados pelo sangue do teu Filho amado. O que nós não sabemos é como fazer o convite para essas pessoas. Realmente precisamos que o Senhor nos ensine. Temos vontade. O Senhor colocou o desejo em nosso coração de sairmos atrás dessas almas. Mas o Senhor também na tua palavra nos mostra que para tudo é necessário um preparo. Sair entusiasmado para a luta sem couraça é pedir para ser alvejado. Nós estamos aqui de joelhos, Senhor, pedindo que o Senhor, através da tua palavra, nos esclareça o que é necessário. Instrui-nos, faz-nos entender como estar preparados e sermos instrumentos úteis na tua mão para buscar e salvar o perdido. Amém. Para que sejamos vasos para a tua honra. Nesta obra, Senhor, não me considero preparado. Aqui todos nós, nesse momento, nos colocamos como alunos teus. Por esta razão, pedimos que o Senhor Jesus se condigne em descer do céu até a terra, nos visitar agora e nos ensinar. Amém. Que não seja eu, peço perdão pelos meus pecados, mas que o Senhor Jesus venha falar com o teu povo. Ensina a tua igreja a cumprir a missão que o Senhor lhe designou. Amém. Também, Senhor, acalma nossos corações. Que a tua graça desça como orvalho suave sobre a grama do nosso coração e nos refrigere, nos dê paz, firmeza e certeza nas decisões, e que os propósitos realizados nenhum seja feito por impulso, mas sim por uma convicção profunda da tua vontade revelada a nós, de saber o que o Senhor quer para a minha vida, para a nossa vida. E assim, o Senhor nos mova a agirmos de forma organizada, coerente, planejada e bem-sucedida. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, se me permitem, eu gostaria de primeiramente colocar que muitas vezes nós ouvimos palavras de Jesus
mas acredito que nós não as compreendemos da melhor forma. Algumas palavras onde Jesus nos adverte, nos exorta, nos mostra das dificuldades e que realmente existem, às vezes não por culpa dele, mas por nossa dificuldade de entender, nos levam a pensar que trabalhar para Deus é ruim, difícil e sacrificado. ênfase no primeiro, ruim. Alguém já pensou isso alguma vez na vida? Levante a mão com sinceridade. Ah, é muito pesado. Quem já pensou que servir a Deus é muito pesado? Seja sincero. Quantos nunca pensaram? Então, irmãos, sabe? Mas, olhando para o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, podemos sim, com segurança, chegar a uma conclusão de que se pensamos assim algum dia, é porque nós entendemos mal. Não é porque ele era assim. Ele nunca foi assim. Jesus é o mesmo que disse: olha, eu vos chamei e eu gostaria de protegê-los, como a galinha envolve com as penas das suas asas os seus pintinhos. Certa vez eu escutei uma história de que houve um incêndio, minha mãe contou, vai lembrar, nós éramos pequenos lá em casa, mas isso me marcou. O amor da galinha, o animal que Deus fez, pelos seus pintainhos. No local onde ela estava, houve um incêndio. O fogo se alastrou e pegou em tudo. Depois, quando só sobraram cinzas, foram lá buscar, acharam aquela galinha morta. Tirando aquele cadáver, estavam lá os pintinhos vivos. O que aconteceu? Enquanto o incêndio avançava, aquela galinha estendeu suas asas, inclinou sua cabeça, os protegeu e ali entregou a sua vida. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós, quando Ele dá uma advertência, uma exortação, não é para nós ficarmos com medo de servi-lo, ou para nós perdermos a motivação, para nós nos desanimarmos e pensarmos: não, realmente eu acho que eu estava meio fanático. Não. Na verdade, Ele está nos aconselhando, como alguém que fala: olha, filho, você vai para a faculdade, eu vou te explicar, lá tem muita coisa boa que você pode aprender, quem sabe você vai ser um professor, médico, enfermeiro, engenheiro, não sei, advogado. Mas lá é o seguinte, também tem algumas dificuldades, viu? Então, toma cuidado com isso, com isso, com isso. É nesse tom. É nesse viés, é nessa direção. E é exatamente nesse tom, nesse viés e nessa direção, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, nos versículos 25 em diante. Imaginem-se agora sentados ao lado de Jesus, com toda tranquilidade, se alegrando na companhia do Mestre, sentindo toda a paz e segurança que Ele pode dar pela sua presença, e ouvindo dele alguns conselhos úteis. Em Lucas 14, no versículo 26, ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O sentido destas palavras é melhor compreendido quando as lemos como escritas em outro dos evangelhos. Eu digo o Evangelho de Mateus. Podem marcar aqui porque nós retornaremos, mas vamos para Mateus capítulo 10, versículo 37. O que ele quis dizer quando ele fala aborrecer? Pai, mãe, irmãos. Capítulo 10, versículo 37. Aqui ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
O que ele está dizendo aqui, irmãos, é a proporção do amor. Pai e a mãe são pessoas muito importantes nas nossas vidas. Os irmãos também, nós crescemos com eles. Mas nós havemos de convir que ninguém deu a vida por nós como Jesus. Ninguém sofreu na cruz do Calvário por nós como Jesus sofreu. Então Deus realmente está convicto de que na medida em que nós vemos o que Jesus fez por nós, o nosso amor por Ele tende a ser maior do que o amor pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Mas isso não deve ser entendido como o aborrecer no sentido de que deixei de gostar dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes. Não. E aí é muitas vezes onde nós, na nossa ignorância, somos levados ao desequilíbrio. E aqui não estou com o objetivo de condenar a ninguém. É simplesmente um esclarecimento para entendermos o porquê de às vezes termos nos comportado de uma ou de outra forma e como agora, esclarecidos, poderemos ter uma postura diferenciada. Irmãos, Jesus o que está dizendo para nós é assim: filho, eu amo você. E o que você acha que é o meu sentimento em relação ao teu pai e à tua mãe? Jesus morreu igualmente por eles. Se nós temos preocupação com os nossos parentes, Jesus tem muito mais, a ponto de não haver comparação. Então não seja o fato de eu pensar, não posso servir a Cristo porque eu tenho que servir o meu parente. Mas eu vou deixar ele... Não vou deixar. Mas se Jesus me chamar para servi-lo, então Jesus vai cuidar do meu parente também. A única coisa que eu preciso é estar seguro de que o chamado realmente veio dele. Porque se eu for por mim mesmo, aí eventualmente eu vou olhar para trás e achar que eu deixei descoberto meu pai, a minha mãe, meu irmão, a minha irmã, etc. E isso não seria nem cristão. Em certo lugar, Jesus disse que os fariseus erravam, justamente porque quando eles tinham que apoiar o pai e a mãe numa dificuldade financeira, eles falavam, não, isso aqui é oferta por Deus. Aí estavam desobrigados. A igreja seria mais importante do que o pai e a mãe. Uma outra coisa que também nos levou a estarmos desencaminhados ao largo da nossa vida foi acreditarmos que o nosso amor para com a igreja e a instituição tem que ser superior ao amor para com pai, mãe, irmão e irmã. Ora, o que vale mais, irmãos? Uma instituição que é algo que eu nem pego, está só no papel, ou está lá no prédio, ou meu pai e minha mãe. O que vale mais? O meu pai e a minha mãe. São pessoas. Jesus não veio morrer pelo templo, Jesus não veio morrer pelo documento de CNPJ da igreja, que está registrado lá em qualquer lugar. Ele não veio morrer pelo papel, ele veio morrer pelas pessoas. Então, sabe, Deus quer posicionar nossa mente, nosso coração, para estar no lugar certo. E aí o que ele coloca para nós é o seguinte: olha, se Jesus está falando com você, filho, eu peço a você para ir até Nínive, pregar. Eu peço a você para fazer a minha obra. E você olha, não, mas e agora? E meu parente, como fica? Se é ele quem está chamando, e se você ora e diz sim para ele, logo ele vai abrir as portas e vai mostrar como é que a situação do teu parente vai ficar resolvida, porque Deus provê tudo. Com Deus estão todos os depósitos de riquezas, ouro e prata em abundância. Para Deus nada é impossível. Tivemos um testemunho há pouco, a irmã dizendo, olha, eu tinha um tratamento enorme para fazer, o meu dinheiro não ia alcançar. Dei as primícias a Deus, Deus me deu o tratamento de graça, não foi assim? Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer muita coisa. Muita mesmo. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, tinha mãe. Ele olhou para a cruz, lá estava sua mãe, com o discípulo amado João. O que ele fez? Ele disse para o discípulo, filho, eis aí tua mãe. E disse para a mãe, mãe, eis aí teu filho. Jesus tinha um centavo no bolso? Não. Nada, mas a sua mãe padeceu? Era viúva. Era viúva, mas não padeceu. Proveu para ela alguém que lhe serviria de filho e trabalharia honrando aquela mulher todos os dias da sua vida. Para ela não faltou nada.
Certa vez Jesus disse aos discípulos: quando eu vos mandei sem bolsa e sem alforje, vos faltou alguma coisa? E o que eles responderam? Nada. Não faltou nada. Deus é suficiente para prover tudo. É nesse sentido que ele está dizendo: aquele que me segue, se não aborrece seu pai e sua mãe, não pode me seguir. O sentido é esse. Não é o que nós entendemos normalmente por aborrecer. Eu estou aborrecido com alguém quando ele me chateia, não é assim? Mas esse não é o sentido. O sentido é: o meu amor a Cristo deve ser superior ao amor que eu tenho para com os demais, os parentes. Mas devo ter amor pelos parentes também, óbvio, porque esse amor vem de Deus. No versículo 38 de Mateus 10, ele fala: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Irmãos, me permitam dizer, sem ofensa a ninguém, mas eu fico triste quando temos uma programação espiritual e ouço o seguinte argumento: ah, é porque eu tenho que trabalhar, então, por causa do meu apuro de tempo, não vou poder ficar na programação. Aí eu olho para esse verso, o que o verso diz? Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Onde está a minha vida? No compromisso do trabalho, né? Ela está nos compromissos que ficaram lá em casa, aí está a minha vida, certo? E o que Jesus disse? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la? Ah! Agora, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Aqui, o que ele mostra é uma questão de priorização. Priorização. Não posso ir na igreja às quartas-feiras porque eu trabalho. Bom, se o teu expediente é à noite, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas se o expediente termina às 6 e o culto é às 7h30, por que não dá para ir? Né? Irmãos, as palavras de Jesus não podem ser entendidas de forma errada. Quem achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, quem priorizar atender os seus compromissos, manter a sua agenda em dia, resolver os seus problemas aqui na terra, antes de buscar aquilo, fazer aquilo que Cristo está pedindo, então vai acabar perdendo a sua alma. Porque nós temos um inimigo que não dorme, Satanás. O que Jesus está dizendo com respeito a isso? Ele não está como um general sargento de exército falando assim, ó, ou marcha à direita ou está fora. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: filho, se você andar aqui nesse caminho, aqui você tem a minha proteção, lá não tem. Dá para entender? É assim. Ó, aqui, filho, você tem a minha bênção. Põe as minhas coisas em primeiro lugar. O que você precisa? Pode pedir, eu vou resolver para você. É isso que ele está falando para nós. Você está com medo do quê? Ficar sem emprego? Não ter dinheiro para pagar as contas? Você está com medo de ser despejado? Qual é o teu medo? Mas você priorizou me servir? Se você priorizou, peça para mim o que você precisa e eu vou resolver. É isso que ele está falando. E aí, irmãos, voltando para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 14, no versículo 27, ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que não pode? Será que Jesus está desejoso de excluir as pessoas e é por isso que ele falou isso? Não. Não. Jesus quer incluir o maior número de pessoas, todas as pessoas. O convite é para todos, ninguém fica de fora. Mas por que é então que ele fala que quem não levar a sua cruz não pode ser o seu discípulo? Em outras palavras, irmãos, eu posso dizer, não consegue. Não consegue. Porque o caminho de Jesus, se nós lermos no Evangelho, foi um caminho de renúncia.
foi um caminho de fazer a vontade de Deus. Ele disse: eu vim a este mundo não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o caminho dele foi de cruz nesse sentido. Foi um caminho de renúncia das suas vontades, das suas metas, dos seus planos de vida. Eu já ouvi, no seio da família, em outros lugares, dizerem: todos os meus planos de vida, Deus frustrou. Todas as minhas metas, Deus frustrou. Qual a conclusão? Os planos dele eram outros. Mas ele levou para outro lugar. Então, irmãos, Jesus teve uma vida assim também. Jesus não acumulou ouro desta terra. Jesus não acumulou propriedades. Jesus não casou. Jesus não formou família. E aqui eu não estou falando de coisas que são pecado em si. É pecado? Não. Você angariar o ouro, trabalhar e obter? É pecado você ter uma casa para morar? É pecado você construir um patrimônio para garantir tua aposentadoria? É pecado? Não. Não, nada disso é pecado. É pecado formar uma família? Não. Ora, Deus abençoou o matrimônio e a família. Mas e por que Jesus abriu mão de todas essas coisas que trazem alegria ao ser humano e dão prazer? Para salvar você e a mim. Foi por isso que ele abriu mão. E quando ele abriu mão, ele nos deu um exemplo. Ele não está dizendo para todos nós: deixe tudo isso para trás e venha. Mas se ele disser, ele também está dizendo: esse é o melhor caminho, venha. E pode ser que ele nos peça para renunciar a parte de tudo isso aí. Na medida em que ele pedir, se eu disser: eis-me aqui, envia-me a mim, terei a sua proteção e a sua bênção. E a melhor coisa na vida, irmãos, é nós termos a proteção e a bênção de Deus. Ah, mas é que eu sou muito regrado, eu sou uma pessoa responsável, eu sou trabalhadora. Amém? Seja responsável e fiel a Cristo. Ah, mas e o meu trabalho? Quem pode resolver as coisas na mente do chefe? Deus pode resolver. Ah, eu atrasei 10 minutos porque Deus me pediu para fazer uma coisa. Não que eu tenha o hábito de atrasar. Se eu tenho o hábito de atrasar, eu preciso me corrigir, correto? Mas isso não é um hábito, aconteceu, tive que atender, Deus sabe, Deus também resolve. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas Deus, o que Deus me pediu está ocupando o meu tempo, eu estou conseguindo trabalhar menos. Irmãos, em pouco tempo Ele pode fazer render muito. Irmãos, estávamos aqui nos preparando para o acampamento. Correria daqui, dali. E eu teria que ficar muitos dias sem olhar as minhas coisas. Mas no começo do mês, Deus arruma uma aqui, outra ali, eu olhei e falei: já resolveu o mês. Deus já resolveu para mim. Bênção. Né? E como é que isso acontece? Deus faz. Mas eu já notei uma coisa, e vocês podem experimentar. Deus conhece o nosso coração. Quando o coração está: ah não, mas tem tanto cliente para atender, deixa eu ligar, e aí fica aquela coisa da obra ali. Não, vou fazer. Vai resolver o trabalho aqui. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Aí chega o fim do dia, está cansado. Aí, o último horário, dedica para Deus. Já faz meio cansado, rapidinho. Irmãos, as coisas não andam bem. Aí começa a acontecer o quê? Vem a venda, daqui a pouco o cliente: não, mas sabe o que é? Precisava de mais um desconto. Não, olha, eu acho que eu vou ter que cancelar a venda, porque acho que não era bem isso. Aí o devorador começa a atuar na vida. Satanás, ele estende a sua rede de armadilha assim, sabe? Ele joga para você a perspectiva do ganho. Aí você fica animado: ó, vou ganhar uma promoção, ó, vou ganhar um emprego. Não, é só isso aqui. Não vou nem transmitir o sábado. Só que daí vai deixar a obra de Deus em segundo plano. Aí você vai. Aí sabe o que o diabo faz? Puxa o laço. Aí ele puxa o laço e você fica... né? O que aconteceu? Ah, o que eu esperava receber não caiu na conta. O cliente não pagou. O que eu vendi, o produto deu problema, voltou. E assim vai, irmãos. O diabo tem N formas de atrapalhar a minha vida. Então, irmãos, quando Jesus fala para nós levarmos a cruz,
Na verdade, o que ele está dizendo para nós é assim: filho, aqui o caminho da minha proteção e da minha bênção. Continuando, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse foi o texto primeiro. Esse foi o texto-chave que me levou a essa reflexão. Fazer a obra de Deus. Muitos aqui foram tocados a isso. Alguns me aproximaram. Disseram: olha, Deus tem falado comigo assim, assim, assim. Certa vez o jovem rico também veio: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus queria que o jovem rico o seguisse mesmo. Mas ele falou algo que provou aquele homem. O que ele falou? Vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele provou aquele jovem. Ontem alguém me aproximou e Deus me tocou para falar algo. Você foi mandado para o Pará agora. Estado do Pará. Não temos ninguém lá para começar uma obra. Você iria? Graças a Deus a pessoa respondeu sim. Irmãos, calcular quando você vai construir. Tem muita gente que tem o sonho da casa própria, né? Então, quando você vai construir, o que você deve fazer? Primeira coisa, você chama alguém que entende de construção, né? Às vezes a pessoa contrata até alguém que faz o projeto, e aí você faz uma lista de material para você saber quanto vai custar. Aí você faz o orçamento, não é assim? Aí você levanta lá, vai ser tanto. E aí você pergunta lá para o pedreiro, para quem for trabalhar lá na obra, eletricista, seja o que for, quanto que ele vai cobrar para fazer o serviço. Aí você soma as duas coisas, o material e a mão de obra. E aí você tem uma ideia. Vou gastar nessa casa, exemplo, 30 mil reais. Aí você olha, só tenho 10 mil. Então eu vou ter que tentar o financiamento no banco, senão eu não vou conseguir construir. Eu tenho só 10 mil, eu vou pagar a primeira parte, aí vai começar a construir, quando está lá só aqueles concretos no tijolo, vai parar. Quem já viu construção assim? Né? Então na época de Jesus também existia. Isso aí é o seguinte, é começar sem planejamento, é no impulso do momento, é no entusiasmo. Deus quer que a gente vá? Quer. Deus quer que a gente vá. Deus quer que a gente faça obras? Quer. Mas Deus ama o planejamento também. Ele nos deu faculdades aqui, na mente, para a gente poder avaliar, para a gente poder estudar. Certa vez, isso há alguns séculos atrás, existia uma corrida para quem ia chegar primeiro no Polo Sul, lá na Antártida. Aquela época do descobrimento, né? As pessoas, o país que ia chegar, botar sua bandeira lá. E aí, 2 homens começaram a se preparar para ir. Um deles era um inglês, um expedicionário bastante famoso já. Outro deles, um norueguês. Não tinha essa fama, mas vivia num país muito gelado, que é a Noruega, e era muito meticuloso no planejamento. A corrida era para quem ia chegar antes. O que o inglês fez? Já reuniu sua caravana e saiu por primeiro marchando. O norueguês demorou meses se preparando e saiu meses atrás do inglês, o que a princípio poderia demonstrar uma derrota certa. Como que ele vai tirar meses de atraso, seja na viagem de navio à vela naquela época, ou seja na caminhada dentro do continente da Antártida? Não vai tirar. Mas o que aconteceu? Aquele inglês, embora famoso pelas suas expedições, não considerou adequadamente as dificuldades que ele enfrentaria no continente mais gelado da Terra.
O inverno, onde as temperaturas podem bater menos 110 graus negativos. Um continente que, além de ser gelado, não tem nada, não tem água, tem ventos fortíssimos, montanhas, picos. O que aconteceu com aquela caravana do inglês? Toda aquela caravana pereceu na jornada. Todos morreram ali. Meses mais tarde, chegou o norueguês. O norueguês morava num lugar onde havia gelo. Planejou como é que eles iam enfrentar um clima tão frio, durante tanto tempo de viagem, até poderem chegar, possivelmente, até onde seria o Polo Sul. Levou provisões. Levou pessoas suficientes, treinou as pessoas. E então, desembarcou no solo da Antártida, na ocasião que achou mais adequada. Irmãos, o norueguês foi bem sucedido e foi pela primeira vez plantada, na nossa era, depois do dilúvio, a bandeira da Noruega no Polo Sul da Terra. Irmãos, Deus abençoa, Deus faz, mas Deus não retira a parte nossa de planejar e fazer com prudência. Se falharmos em algum planejamento, pode ser que lá no campo algumas coisas muito ruins venham a acontecer. Muito ruins. E até mesmo com planejamento, por vezes somos provados. As coisas acontecem. Por isso que aqui foi dito, olha, você quer fazer uma obra, quer fazer um trabalho missionário, calculou o custo. Como é que a gente calcula o custo nesse caso? Nós olhamos para a história do livro de Atos. Como é que foi na igreja apostólica? As pessoas foram para o mundo pregando, e quais eram as experiências que elas tinham? Esse é o custo. Alguns foram presos, outros foram apedrejados, outros regaram a semente da palavra com o seu sangue. Alguns abriram congregações em muitos lugares e voltaram em segurança. E se alguma dessas coisas me dá medo, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que obter o dinheiro do céu, a graça celestial, no meu coração. Para ela me dar força, para ela tirar o meu medo, para ela me dar coragem, me dar fé, para eu poder avançar e quando eu estiver lá no momento da aprovação, quando eu estiver ali no meu mês que acabou o dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu aprendi a recorrer a Ele. Ele vai resolver. E aí, irmãos, a vitória há de vir lá no campo missionário. Eu quero ganhar as almas que estão a 1000 quilômetros de distância. Talvez um bom começo seria ganhar aquelas que estão a 10 metros de distância. Deus me impressionou isso lá. Por que não abrir uma congregação na minha vizinhança? Ao terminar essa meta, seria uma evidência para mim mesmo de que estou preparado para abrir congregações em outros lugares. E quando a gente faz um planejamento, a gente procura poupar o dinheiro, não é assim, pastor? Como se diz lá? Poupar, né? Sim. Então, reduzir os custos o máximo possível, não é assim? Vou fazer vários orçamentos, vou ver onde eu consigo mais barato. Então, na obra de Deus, também é assim. Eu vou procurar a alternativa onde eu consigo o melhor resultado com o menor esforço. E aí eu dou o primeiro passo. E depois, esse primeiro passo me prepara para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Até que por fim eu finalize a casa. Para que não aconteça o seguinte, este homem começou a edificar e não a pôde acabar. Sabe como isso se cumpriria eventualmente num campo missionário? O homem nunca montou uma congregação aqui no lado da sua casa. Ele vai a 1000 quilômetros e não monta também. E alguém lá a 1000 quilômetros vai dizer, esse homem começou a edificar a casa e não a pôde acabar.
Mas por que Jesus está falando isso? É para me desanimar? Não. Simplesmente é para orientar os meus esforços, orientar o meu entusiasmo, dizer onde você vai começar. Entende? Ele não está dizendo eu não sou com você. Ele não está dizendo eu não aceito a tua entrega. Não é nada disso. Ele falou eu estou com você. Eu aceito a tua entrega. Eu quero você sim. Eu farei com você. Só que eu quero que você entenda onde eu desejo que você comece. É isso. Deus, irmãos, me deu experiências muito duras na minha vida, de 15 anos para cá. Muito duras. Algumas eu não gostaria que ninguém aqui passasse. Né? Uma delas, acho que alguns aqui sabem, né? Nas épocas em que a gente fazia de tudo para trazer o pão aqui para casa, conseguimos vender um caminhão de batatas. E estávamos lá, eu e meu filho, tinha 10 anos, o Dani na época, né, filho? 10 anos. E aí quando nós chegamos lá no lugar, estava lá o container para receber as batatas estavam ali, 1.800 caixas de 10 quilos. E aí recebi a notícia, o Chapa não veio. Alguém aqui já trabalhou de Chapa, não sei se o irmão está aqui. Já trabalhou de Chapa, né? Ali. Então ele falou para mim, o Chapa não veio. Bom, estavam lá 2 chapas, né? Meu filho e eu. Irmãos, eu até a princípio pensei, 10 quilos por caixa, 10 quilos nem é tanto peso assim, né? Mas depois da 100ª caixa, 10 quilos parecem 100 quilos. Vou dizer para você. E quando chegou o meio-dia, irmãos, eu já não era dono das minhas pernas, dos meus braços, né? O Dani já não era dono das suas costas, né? Irmãos, eu vou dizer que, pela misericórdia de Deus, no início da tarde, acho que eles viram, né, o nosso sofrimento ali e despacharam um dos rapazes que estava lavando batata para nos ajudar. Era um jovem bem forte, foi ajudando. Nós começamos o trabalho às 9 da manhã, terminamos às 5 da tarde. 5 da tarde. E aconteceu que as batatas foram vendidas. E quando chegaram no cliente, ele abriu o container e estavam podres. Irmãos, pense numa coisa que te deixa acabado. Foi isso, eu esperava receber o resultado da venda e não recebi. Irmãos, eu vou dizer para vocês que tudo traz um ensino. Sabe qual era o ensino? Nunca tinha mexido com batata na vida. Poderia ter me aconselhado com quem tinha experiência para aprender como é que era e aí fazer certo. Não fiz, aprendi na carne. Então, irmãos, nós precisamos planejar. Hoje em dia, outro dia eu tive uma conversa com o irmão Lucas, né? Acho que ele cansou de escutar. 1 hora, né, irmãos? Irmão, você vai para a Venezuela, olhe isso, vá no consulado, veja quais são as leis, quais são as regras, vamos ver qual é o custo de um mês lá, né, e tal, e isso, e aquilo. Não saia contando para os outros o que é que você veio fazer, não saia falando que você é um missionário, você não conhece a gente primeiro. Né? Primeiro sonde o território, descubra onde você está. Se é um campo minado, se não é. Prudência. Nós precisamos, irmãos, acumular, ou trazer a experiência acumulada desses anos de ministério, que já são 20, e essa experiência é concentrada na vida e na mente de quem vai. Então, irmãos, aconselho a começar pelos pastores aqui. Irmãos, planejamento por impulso não é planejamento, escrevam isso, não é planejamento. E até uma coisa que Deus me impressionou, tem muitas pessoas aqui que querem fazer obra. Os planos não serão feitos no dia de hoje, não serão feitos no dia de hoje. Sabe por quê? Porque não houve tempo para nós meditarmos, orarmos, avaliarmos com cuidado e profundidade, para daí tomarmos uma decisão. Os planos serão realizados e os resultados desses planos serão entregues na sequência do tempo. Quando Deus nos apontou um campo, que foi fruto da nossa conversa, irmão, eu comecei a orar, Senhor, quem o Senhor quer que seja enviado? E fui orando, e os dias foram passando, e de repente Deus pôs na minha mente, é Ele. Trouxe o assunto para a mesa, o nome foi aprovado.
E então, tomamos uma decisão. Irmãos, você obreiro, está no campo, quer ser bem sucedido, seja tão diligente quanto você era quando você trabalhava na empresa. Faça lá teu planejamento, avalie, você tem que fazer uma análise do seguinte: visitei essas 20 almas aqui essa semana, como foi cada visita? Quem pareceu interessado? Quem parecia estar no vale da decisão? Essa pessoa que estava no vale da decisão vai ser o motivo da minha oração. Irmãos, neste acampamento vi 2 almas ali no sábado tomar a decisão do batismo. Fiquei incomodado. Não fiquei descansado enquanto Deus não me levou a falar com cada alma e me certifiquei de que a alma apresentou a sua decisão. Que a decisão é de cada um. Mas eu tinha que ir lá fazer um apelo. Hoje tive um testemunho disso. Posso dizer, não vou mencionar o nome para não comprometer, né? Mas eu vinha com isso na mente, falei, puxa, mas a pessoa está no vale da decisão, e aí nós não vamos nem fazer um convite? Só cumprimentar, oi, tudo bem? Tá, mas e a decisão, que é o mais importante? O apelo. Fui lá, cumprimentei, dei estudo, não fiz apelo, e aí? Irmãos, todo o trabalho, e às vezes uma alma ficou perdida. E até fiz um exemplo outro dia, comentei com o irmão, né? Se você estivesse muito entusiasmado para ir numa comemoração, aí você fosse convidar o fulano, como é que você ia convidar? Eu lembro até da expressão, né? E aí, vamos lá? Né? E aí, vamos lá? Essa expressão já demonstra o quê? Eu quero ir, vai ser bom. Que tal você ir comigo aproveitar também? Certo? Agora, será que os nossos apelos para os batizandos têm sido com esse entusiasmo? Eu não sei, eu não estive lá no dia que cada um apelou. Mas irmãos, é uma questão de vida ou morte. Essa alma aqui está no vale da decisão, pode se perder. Eu tive uma notícia triste. Outro dia, saí junto com os irmãos, fomos visitar candidatos. Visitamos uma candidata, graças a Deus, desceu as águas do batismo no sábado. Fomos visitar outra candidata. Oramos. Mesma coisa que se fez com um, fez com o outro. Oramos, começamos a conversar. Irmã, então você aceita os mandamentos, aceita Jesus, aceita. Quer seguir Jesus? Quer. Então, irmã, eu gostaria de demonstrar isso descendo as águas do batismo. Ah, não sei. Mas o que é que te impede? Ah, eu tenho esse vício assim. Mas irmã, vamos para a palavra e mostramos lá, olha, Jesus quem dá a vitória, Ele que muda. A gente não muda antes de ir, a gente vai, daí Ele muda. Quer ir? Ah, não, acho que ainda vou ter que pensar. Irmãos, e Deus vai me tocando, insistir. Chegou uma hora até que entendi, falei, chega. Nós não temos que pressionar ninguém. Mas eu fiquei triste. Irmãos, algo me dizia, essa pessoa está num ponto decisivo na sua vida. Essa não vai perseverar. Espero que essa realidade mude. Mas irmãos, quando você, vou dizer para quem já trabalhou, né, ou já teve que vender alguma coisa, quando você vende, e você está no ponto que você vê que a pessoa tem algum interesse, você faz o possível para argumentar e persuadir a pessoa, não é assim? Irmãos, os anjos gostariam de fazer no nosso lugar, não podem. Não podem, mas eles gostariam. Então as almas estão ali. Só que nós precisamos planejar como fazer. Você também, sabe, não pode pensar, sábado é dia de estudo bíblico. Aí você fica, nossa, eu estou tão cansado, mas eu tenho 3 estudos. Quando acabar eu já volto para casa, vou esticar as pernas e tal. Qual vai ser o resultado desse trabalho? Pífio, sabe o que é pífio? Pífio é praticamente inexistente. Não vai acontecer. Se você trabalhar sem energia, sem dedicação, sem planejamento, não vai vir resultado. Você tem que ter gana,
de ganhar as almas. Aí vai vir. Chorar pelas almas de madrugada, orar, pedir. Senhor, ele está ali e tem o vizinho dele que está falando contra. Bloqueia esse vizinho, Senhor. Faz o vizinho ficar doente. Tira ele do caminho. Né? Não estou querendo mal do vizinho. Mas se ele está atrapalhando, que por um tempo Deus tira até a alma que decidir. Depois ele fica saudável de novo. Né? Então, irmãos, Paulo não fez isso uma vez? Sim. Tinha um que estava atrapalhando, falou, você vai ficar cego por um tempo. Ele ficou cego. Depois voltou a recobrar a visão. Deus não quer castigar ninguém, né? O objetivo de Deus não é esse. Mas deu um motivo para a pessoa pensar. Né? Então, irmãos, aqui Jesus falou com muita clareza. Quer edificar uma torre? Então faça contas. Quer ganhar almas? Faça planejamento. Você já viu como se ganha alma? Eu nunca vi. Já leu o caderninho de evangelismo do ministério? Já pegou os 8 estudinhos? Já assistiu os vídeos do treinamento que estão disponíveis? Já leu os livros do ministério? Já fez o encadeamento dos textos na sua Bíblia, aqui no começo, conforme é ensinado? Ah, nem sei por onde começar, então vem e pergunte. Né? Faça uso dos meios. Tudo que você puder aprender é bênção. É bênção. Quando você quer prosperar na empresa, o que você faz? Um dia eu ouvi um rapaz aqui, né? Ah, se tem um curso, vai lá e assiste. Se tem alguém que está indo bem, você cola nele. Não é assim? Alguém que pode te ensinar. E assim por diante. Irmãos, a gente sabe fazer algumas coisas. Deus nos deu a faculdade de raciocínio, de entendimento. É só usar ela. É só usar para outras coisas. E aí vocês podem ter certeza. Mediante a oração e o trabalho diligente, o resultado vai aparecer. Aí sim vai valer o texto bíblico. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Para finalizar, irmãos, e é o ponto principal que Deus tem colocado para nós aqui, eu não podia deixar de apresentá-lo. Isaías capítulo 6. Falamos da parte que compete ao homem, mas essa aqui que nós vamos ler agora é essencial, por isso fica por último. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Séquito, para quem não sabe, pensa numa procissão, um monte de gente seguindo, aquele grupo de pessoas seguindo é o séquito. Né? Então quer dizer que o templo estava cheio de anjos. Os serafins, verso 2, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.